Esta eleição tem uma série de variáveis novas: impeachment de presidente, lava-jato, proibição das empresas doarem dinheiro para as campanhas eleitorais. Será mesmo que o eleitor do município presta atenção a tudo isso? Ou será que esta eleição local será mais o lixo que não é recolhido, as compras do mercadinho que ficaram mais caras? Sobre este assunto, eu converso com o economista Felipe Ohana. Muito obrigada pela sua presença no Ponto de Vista. Obrigado. Eu começo então pela pauta da eleição, que é poderosamente nacional, mas claro, a eleição é local. Existe alguma forma dessa pauta nacional repercutir na realidade local ou no final das contas é realmente a economia estúpido, como aquela célebre frase do marqueteiro de Bill Clinton que o fez ganhar a eleição? É isso que importa? Olha, certamente o marqueteiro tinha razão. Agora eu entendo que a população se defrontou com a necessidade de escolher um administrador regional. Ou seja, embora o tema nacional seja dominante, ele acaba tendo que ceder um pouco, teve que ceder o espaço para essa eleição municipal, porque não tem nada a ver a crise da Previdência ou a crise do desemprego com a gestão do município, do lixo, como você acabou de dizer, etc. Então eu tenho a impressão que o marqueteiro tem razão, mas ao final prevaleceu a necessidade, o pragmatismo de ter que escolher um administrador local. Agora nós estamos numa crise que dá pouquíssimos sinais de recuperação ainda, e isso repercute também nos municípios. A principal questão, de acordo com pesquisas para as localidades, é a questão da saúde. Depois vem a questão da segurança. Como isso deve repercutir na eleição de domingo? Olha, é verdade, as finanças públicas têm sido abaladas, elas têm sido abaladas pelo reflexo da recessão agregada, da recessão da economia como um todo. Perda de emprego, perda de venda, perda de arrecadação fiscal, é uma sucessão de causalidades, né? E com isso nós temos esse cenário regional. Agora, não acredito que a gente venha a ter uma surpresa muito grande, entendeu? Ou seja, uma surpresa do tipo algo que fuja da história das eleições brasileiras. Não seria essa eleição, essa crise recente, não seria esse fenômeno que nos geraria um fenômeno novidoso, né? Não acredito nisso. Eu acho que nós teremos uma eleição bastante concatenada com as necessidades regionais, locais. Mas, por exemplo, nós sabemos que a realidade nacional ela é muito diferente da realidade local. Em relação às coligações, por exemplo, nós temos PMDB e PT de lados diferentes na realidade nacional, e na realidade local eles se coligam, eles se juntam em alguns estados. Em relação à crise política e à crise econômica, o senhor acredita que a crise econômica que era identificada com o governo Dilma Rousseff, que essa crise pode prevalecer agora num resultado contra o Partido dos Trabalhadores na localidade? Olha, essa é uma pergunta mais no departamento do marketing político, me parece, né? Certamente, o noticiário mais recente trouxe o Partido dos Trabalhadores para um cenário pouco favorável a ele, Partido dos Trabalhadores, por várias razões que são óbvias. Eu acho que isso tem muito a ver com a crise econômica, porque a crise econômica ela é identificada com uma memória curta. Quer dizer, os estudos mostram que o eleitor, quando ele está sofrendo algum processo de perda de bem-estar, ele se socorre da memória curta. O que é a memória curta? A memória curta é uma memória de estourando 12 meses. Aí ele culpa quem é 12 meses. Aí você olha para o município. O município, ele vem desgostoso nos últimos 12 meses e quer culpar alguém. Eventualmente, isso leva a uma troca de posição.
eu não acho que seria só uma troca contra o PT. Pode ser uma troca de um PMDB por um PSD ou coisa assim, entendeu? Ou seja, eu acho que o que a memória de insatisfação gera é troca. Se há ou havia uma polarização PT-PSDB, talvez essa polarização esteja mais fraca. E agora a troca pode ser mais generalizada, de um partido não polarizado. Sim, mais nacional também, no caso de PT e PSDB. Sim, mas... É uma realidade que a gente não vê no município. Claro, mas só esta me parece que essa realidade do município contradiz a realidade nacional porque é possível fazê-la no município. Ou seja, no município se personaliza muito mais fortemente aquelas coligações em torno do cidadão J. Aquele cidadão é a síntese do que o povo vai votar, ou o cidadão J ou o cidadão Y. Eles dois se defrontam, independentemente da coligação que eles sirvam. É diferente do nacional. No nacional, as escolhas são muito mais polarizadas. Na região, elas são muito mais personalizadas. É isso que me parece. Felipe, em relação à renegociação da dívida pública dos estados com a União, essa dívida está sendo alongada para um prazo, digamos, de 20 anos. O projeto já foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, ainda precisa seguir para uma votação em 2 turnos, Câmara e Senado. Essa renegociação, de alguma forma, alivia a dívida dos municípios, a situação dos municípios, não? De fato, não, né? É um alívio importante para as finanças estaduais que, numa forma política, pode, não sei o que vá, pode, em alguns casos, implicar num socorro do governo estadual para um governo municipal. Mas eu acho que isso não seria o valor modal, o valor mais frequente do que vai acontecer. Acho que essa negociação de alongamento de prazos de 20 anos e 10 anos com o BNDES e todo esse favorecimento aos estados, eu acho que foi fruto muito mais de um momento político que nós vivemos em 2016 do que qualquer outra coisa. E não acredito que isso tenha o alcance das finanças municipais. Aguardemos. Quais são os municípios mais endividados? A gente conversava antes de entrar no estudo. As finanças municipais, é curioso isso, né? Como você mencionou ainda há pouco, fora daqui, há sempre e todo ano aquela caravana dos prefeitos, etc. Você mencionou isso, é verdadeiro? Que vem ao Congresso. Mas as dívidas, vamos falar de dívidas. As dívidas dos municípios, a dívida, se nós fôssemos tratar de uma dívida só consolidada dos municípios, essa dívida é muito concentrada. Os 10 municípios mais endividados carregam 70% da dívida, entendeu? Por exemplo, São Paulo carrega cerca de 48% total da dívida. E olha aqui, essa renegociação da Lei Complementar 148 trouxe para o município de São Paulo um alívio, que a dívida dele saiu de 79 bilhões e caiu para 43. Isso foi o tamanho do perdão de dívida que fizeram o município de São Paulo. E ainda assim, o município de São Paulo carrega 46% da dívida dos municípios. O segundo é o Rio de Janeiro, carrega 9%. O terceiro é Belo Horizonte, carrega cerca de 3 ou 2,5%. E o quarto é São Bernardo do Campo. Vai entender por que São Bernardo do Campo conseguiu ser o 4º município mais endividado. Mas é São Bernardo do Campo. Então, quer dizer, essa circunstância mostra o seguinte: nós não temos os municípios brasileiros endividados, não é verdade. O endividamento municipal é um problema de grandes municípios, especialmente os 10 maiores, se você quiser, os 6 maiores, tá certo? Esse é o problema de endividamento municipal. Você tem alguns municípios pequenos que são municípios vandalizados, financeiramente vandalizados. Aí você tem vários na Bahia, te mencionei ainda há pouco, quer dizer, porque a relação de dívida dos municípios, pela resolução do Senado, ela é 1,2, ou seja, da receita corrente dos municípios. Se o município tiver uma receita anual de 100, ele pode ter uma dívida de 120. É 1,2 do 100 que ele tem de receita. Esses municípios vandalizados, por exemplo, o maior deles na Bahia, tem uma relação de 5. Como se ele tivesse uma receita de 100 e estivesse devendo 5 vezes a sua receita. É como se qualquer pessoa estivesse devendo hoje 5 vezes o seu salário anual. É um negócio espetacular.
Quer dizer, o que faz com um município desse? Um lado, você deixa para lá, os credores é que vão sofrer. E são credores públicos e privados. Esse é que é o problema. Eu desconfio que grande parte dos credores seja o próprio setor público e pode ser o setor público federal, na parte da Previdência Social, o FGTS. Quer dizer, são grandes candidatos a serem os credores desses municípios. E aí, nesse caso, teria que haver uma negociação direta do Ministério da Fazenda com esses municípios, para dizer, olha, vamos dar um jeito nisso, um paradeiro, né? Há que haver, porque esses municípios estão muito vandalizados. Felipe, quando a gente pergunta para um cientista político, olha, qual o conselho que você daria para o eleitor no dia da eleição? O cientista político geralmente responde, acompanhe, pesquise a vida do seu parlamentar, os projetos de lei apresentados, a vida na Câmara Municipal, na Câmara Federal. Agora, para um economista, qual seria o conselho de um economista para o eleitor no dia de domingo? Seria esse também do político, mas a gente acrescentaria algo mais. Aquele político candidato a ser o gestor regional que lhe ofereça o maior grau de prudência, maior grau de austeridade. Que ele não seja inadimplente? Que ele não seja inadimplente, que ele não seja audacioso. Porque o sujeito que diz, olha, agora eu vou ser candidato, que eu vou construir a ponte tal, vou ao mesmo tempo fazer o elevador tal, ao mesmo tempo eu vou fazer o cabo não sei o quê. Esse cidadão, talvez ele até faça, entendeu? Mas ele vai deixar as finanças do município numa situação difícil. Quer dizer, então, o economista diria, para responder a sua pergunta precisamente, olha, eleitor, preste atenção no que cada um está propondo. Quem está falando de austeridade? Porque se nós tivermos um político que só se gaba de ir fazer mais e mais, ele está dizendo implicitamente, você não está percebendo, que ele quer mais e mais do seu dinheiro. Porque... E é um paradoxo dizer para o eleitor, olha, você economiza, eu vou gastar. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, se eu sou o gestor municipal, eu sou o síndico do prédio, eu digo, olha, nesse prédio aqui, que é o nosso município, eu vou pintar as estradas de ouro, eu vou botar 3 elevadores. Sabe o que eu estou dizendo ao lado disso? Que eu preciso do seu dinheiro, eu vou aumentar a cota do condomínio. Entendeu? Ou então eu vou deixar de pagar alguém. Uma coisa ou outra. Então é por isso que te pede que olha para a austeridade desse cidadão. Olha se ele está propondo um programa que seja de essencialidade. Ele vai estar propondo o quê? Fazer esse saneamento básico? Beleza, isso realmente é necessário. Ele está propondo fazer o quê? Um elevador estratosférico? Aí você começa a desconfiar, entendeu? Quer dizer, é necessário que ele tenha pautado o seu governo. Se o candidato não pautou, ele está ali para fazer qualquer bobagem. Então, vamos resumir. Se o candidato que você vai já, ele não pautou nada, você olha para ele e não sabe o que ele vai fazer. E também é uma questão de prioridades. Construir um hospital ou contratar médicos, pagar médicos para o hospital que já existe, se claro já existir um hospital. Certamente. Quer dizer, esse é o tipo de situação em que o candidato pauta o seu governo. Entendeu? Quer dizer, eu, candidato, eu vou contratar tantos médicos, ou eu vou fazer um novo hospital, que vai custar tanto. Ele tem que pautar o seu governo para frente e dizer, olha, com isso eu vou fazer isso com esse dinheiro assim assado, que o município tem uma renda assim assado. Quer dizer, dar satisfação ao eleitor do que ele pretende fazer concretamente. O nosso eleitor, vamos agora criticar um pouco o eleitor. O nosso eleitor é muito pouco exigente, né? Vamos falar sério, né? Ele vota muito na aparência, na camisa do cidadão, no jeito do cabelo bonito, no modo de falar, e ele não presta atenção no conteúdo. Né? Quer dizer, esse me parece, o economista tem que dizer, olha, amigo, olha para o sujeito, vê se ele está pautado por ele mesmo, vê se o que ele está propondo é essencial e vê se ele tem dinheiro para fazer isso. Quer dizer, essas coisas tem que vir tudo junto. Quando você olha para o síndico do teu prédio, você pergunta isso para o teu síndico do teu prédio, você sabe que vai arder no teu bolso. Quando é no município, você pensa, não, talvez eu não tenha que pagar. Não, você vai pagar, de uma maneira ou de outra. Né? Talvez essa relação entre a campanha e o eleitor, a campanha cara e o eleitor, ela mude um pouco com essa mini-reforma eleitoral, que promete reduzir o custo das campanhas. Você acredita que o custo das campanhas, o custo oficial das campanhas, vai realmente refletir a realidade? Ou seja, o custo vai diminuir
e não vai haver caixa 2, ou não a arrecadação extraoficial deve aumentar? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Por que o custo da campanha é alto? Porque essa é a forma de concorrência política. Se eu estiver disputando com você um cargo majoritário no município X, eu tenho que aparecer mais do que você e você mais do que eu. Então nós entramos em concorrência. A forma que eu tenho de aparecer mais do que você é fazendo mais bandeira, é andando mais de carro e assim por diante. Isso envolve recursos. Então, ou bem nós vamos fazer um acordo, eu e você, para nós andarmos menos, e se nós fizermos um acordo, eu não vou acreditar que você vai cumprir o acordo, então eu vou dizer, eu fiz um acordo com ela, agora eu vou andar mais do que eu ver. Então, a traição é implícita no processo. Então, eu diria, eu acho que não vai reduzir custo nenhum. Os candidatos tendem a suplantar um ou outro e a concorrência leva a isso. Nem com a diminuição do tempo de campanha na televisão? A diminuição do tempo vai tornar menos extenso, por definição, não quer dizer que não seja menos intenso. Entendeu? Os candidatos podem gastar mais por minuto dia do que gastariam no programa mais longo. Simplesmente isso. Quer dizer, se fossem 100 dias 200 dias de campanha, eventualmente o custo poderia ser 100. Se você encurtar para 100 dias, o custo pode não ser 50, mas pode ser 89. Quer dizer, você gasta, em vez de 100, 89, mas gasta mais por dia. Quer dizer, então, o que eu estou dizendo é, claro, se você transformar a campanha em um dia, não dá tempo de gastar tanto dinheiro, é verdade. Mas eu compreendo que o prazo pode encurtar a despesa total, não a intensidade, né? Quer dizer, mas, de outro lado, eu acho que essa coisa de proibir a campanha, a doação de empresa, porque houve, ou há, e sempre houve, né? Não só no Brasil, uma correlação direta entre doadores de dinheiro e favorecimentos, isso é de uma infantilidade, me parece, muito grande, né? Como você disse, acho que as doações informais podem acontecer, tá certo? Isso não há como... Só torna mais difícil doar. Você exige canais mais complicados, mas vão acontecer, né? Mais criativos. Mais criativos, exatamente. Mas qual seria a alternativa, então? Abrir. Pode qualquer um doar para qualquer pessoa, desde que seja registrado. Agora, se alguém fizer, uma empresa fizer uma doação não registrada, a pena deveria ser severíssima. É isso que o brasileiro não faz. O brasileiro não cobra consequência. Ele prefere prevenir. A prevenção, que é isso que nós estamos fazendo, não dá dinheiro, encurta a campanha. Isso vai achar modos, como você disse, criativos de fazer a alternativa criminosa. Agora faz o seguinte, abre. Qualquer empresa pode doar quanto quiser para qualquer candidato, mas registra. Nós queremos saber que empresa construtora financiou o candidato J. Essa relação vai ficar pública, explícita, todo mundo vai saber. Oficialmente no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Oficialmente ela é. Agora, quando veio a descoberta da tal corrupção, isso convalidou. Agora, se não fosse aqueles registros, se não tivesse nenhum registro daquele, o que você ia dizer? Não, a Aécio foi favorecida porque ela nunca doou dinheiro para... A Aécio disse, a empresa J de construção foi favorecida, mas por quê? Quem está dizendo? Ela nunca deu dinheiro para ele. Ia ficar uma situação nebulosa. Não, abre. Agora, se doar por fora, se fizer uma leviandade financeira, aí a penalização é dramática. Mas o brasileiro não gosta disso. Nós não gostamos de penalização dramática, nós gostamos de prevenções. Né? E seria bom se a prevenção funcionasse, mas ela não funciona. Vamos falar um pouquinho, Felipe, sobre o perfil dos candidatos nesta eleição municipal. As pesquisas mostram que dona de casa equivale a 15,3% dos candidatos. Em segundo lugar, vem a servidora pública municipal, 6,7%. Depois, a agricultora, professora de ensino fundamental, comerciante, aposentada, estudante, empresária, professora de ensino médio, vereadora e por aí vai. Isso se explica, esse perfil de dona de casa, que é a maioria, 15,3%, por ser exatamente uma eleição local? Quer dizer, eu estou perto da minha casa, geralmente eu sou responsável pelos cuidados da minha família ainda no Brasil. Essa é a explicação? Eu acho que sim, essa tem uma relação econômica forte. Né? Ou seja, se fosse uma campanha estadual, onde ela tivesse que visitar várias cidades do mesmo estado,
seria, digamos, financeiramente mais custoso, e ela teria o custo da oportunidade dela de estar em casa cuidando das crianças, ou que seja. Como é no município dela, na cidade dela, e se for uma cidade pequena, então o custo é quase nenhum, o custo de largar os filhos de algum lugar, né? Quer dizer, então eu acho que isso é uma explicação bastante razoável. Quer dizer, quanto menor a dimensão da eleição, mais provável a participação de donas de casa e mulheres. E eu não quero tirar aqui a importância da participação da mulher de forma alguma com essa minha observação, Não, mas em alguns municípios o candidato é único e é vitorioso, porque a legislação é falha nesse sentido. É maioria absoluta, se só houver um candidato, ele está eleito, infelizmente. É verdade, existe isso. Agora, ainda sobre a eleição municipal, eu queria focar numa pesquisa que saiu do IBOPE, e essa pesquisa diz que os votos nulos e brancos estão aumentando em relação a 2012. Eu queria uma explicação e que o eleitor prestasse atenção nessa explicação, porque quando a gente resolve votar nulo e branco, na verdade a gente está facilitando, sem saber, a eleição daquele candidato em primeiro lugar, o favorito. Completamente. Eu entendo que esse voto nulo e branco, meu modo de ver, usar um termo forte, mas eu acho que é um desconhecimento da política que o povo brasileiro tem, né? Como você acabou de dizer, o sujeito pensa que está fazendo um ato de rebeldia, mas não está não. Ele está elegendo o outro, sem saber o que está fazendo. Isso é de um desconhecimento fabuloso, né? Ele está elegendo, na maioria das vezes, aquela pessoa que ele não quer eleger. Não é. Contra quem o protesto dele está querendo voltar. Quer dizer, realmente é desconhecimento total. Agora, esse quadro que você está subindo e tal, certamente ele vem acompanhado de ciclos causadores, né? O ciclo recessivo provoca isso, né? Um ciclo de novidades, né, novidades políticas também causa isso. O que são novidades políticas? São denúncias, etc., etc. Também provoca esse tipo de ascensão desse protesto. Agora, não é uma novidade. Não é uma novidade, pelo menos na nossa história, eu estava te dizendo, eu era menino, o rinoceronte cacareco recebeu não sei quantos mil votos, Rio de Janeiro, né? Depois teve o macaco Tião. Quer dizer, isso pertence a cada geração. Se há uma tendência se há uma ascendência, uma tendência de crescimento, aí é algo a se verificar. Ou seja, por que será que haveria uma tendência de crescimento? Eu acho que fatores causadores, né, estão presentes. A recessão e os fatos políticos, mais policiais do que políticos. Quer dizer, isso pode empurrar para cima, né? Agora, no fundo, como está dizendo, isso me parece desconhecimento político, para não usar o termo mais forte, que é a ignorância política, né? Aí a culpa é toda nossa, né? Nós que eu digo é quem aparece, quem conversa com a população, de esclarecer, né? Você ainda há pouco fez uma pergunta, como é que o eleitor deve votar? Eu dei um palpite, disse, olha, vote aquilo que parece mais consciencioso, mais austero, mais prudente com as finanças que tem, caramba. Ou seja, preste atenção nisso. Quando eu chamo atenção para isso, o eleitor vai dizer, porra, esse cara tem razão, caramba, esse cara, sabe, de fato o sujeito ali quer fazer tudo, mas não vai ter dinheiro para isso. Então, isso digamos assim, é uma interação para a educação política, né? Ou seja, essa interação eu acho importante. E é isso que todos nós falhamos. Todos nós, que eu digo aqui, nós os que agem nesse campo do marketing, não chama de marketing político, mas no campo da educação política mesmo. Da difusão da educação política. Sim, né? da cidadania. Ou seja, é muito comum você ter nos meios de comunicação pessoas que batem muito. São pessoas que batem numa posição ou noutra, mas não trazem o ouvinte, no caso, se fosse uma televisão, uma rádio, não trazem ele a uma reflexão, né? Bater, tá bom, pode bater, mas e daí? Né? Quer dizer, esse daí é que seria, digamos assim, a construção de uma cidadania, essa sim, uma verdadeira cidadania com educação política, né? E aí nós estamos longe, eu acho que a minha geração já perdeu essa guerra. Quem sabe outras mais novas vão conseguir, eu acho que a minha perdeu. Felipe Ohana, foi um prazer recebê-lo aqui no Ponto de Vista. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Eu conversei com o economista Felipe Ohana sobre as eleições municipais deste ano. Obrigada a você que nos acompanha e até o próximo Ponto de Vista.